Rádio Tamandaré, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Eu estava ouvindo a nossa missionária Marta, do Missionar, e ela estava falando sobre a experiência com os indígenas. Isso me lembrou o texto em Lucas, capítulo 8, versículo 26, que eu estava vendo ontem, do endemoniado de Gadara. Pessoas que a gente nem imagina que podem ter uma mudança, né? Pessoas que a gente olha, vê o estado atual e a gente diz assim, essa pessoa vai ficar assim mesmo. Esse homem era assim. A Bíblia diz em Lucas 8 que ele não andava vestido, ele andava nu. A Bíblia diz que ele vivia pelos cemitérios, que ele já havia sido preso por diversas vezes. E ele simplesmente tratava grilhões como se fossem pedaços de elástico. Soltava e pronto, né? E ninguém acreditava na transformação daquele endemoniado. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi atravessar o lago e ir buscar aquele endemoniado. Jesus enfrentou uma tempestade. Jesus, ele colocou a sua autoridade em prática, primeiro para poder chegar do outro lado. Porque aqueles demônios, aquela tempestade, aquela potestade, melhor dizendo, do ar, estava ali, operando, tentando impedir. Mas Jesus disse: eu sou o Filho do Homem, Filho de Deus, que se fez homem e que tem autoridade, tanto na terra enquanto homem, quanto no céu enquanto Deus. Eu vou lá. Eu vou ordenar a eles que se aquietem. E a tempestade se aquietou. E Jesus chegou. E quando Jesus chegou, aqueles demônios se prostraram. E Jesus efetuou a libertação daquele homem. Ele foi liberto. Não importa como está terminando o seu ano hoje. Não importa quantas pessoas dizem assim, não vai mais rolar, não muda, não tem jeito. Deus é aquele que transforma situações. Deus é aquele que transforma a vida. Deus é aquele que transforma aquilo que antes era maldição em bênção, aquilo que antes era cativeiro em libertação. E nós já ouvimos muito falar disso aqui. É interessante que aquele homem, quando ele é liberto, ele pede, porque aquela parte de Israel, a parte norte, é uma parte pagã. E aquele homem, ele pede para que Jesus levasse ele. Ele não queria mais aquela vida. Ele não queria mais aquele costume, aquela cultura, aquele aprofundamento com o reino das trevas, porque havia uma legião daquele povo. Mas sabe o que eu acho fantástico no Espírito de Deus? É que ele diz assim, que Jesus chega para ele e diz assim, não, eu não vou te levar para o mundo. Você vai transformar. Você que antes transtornava o mundo, transtornava a sua cidade, porque não podiam, não tinha ordem, não tinha senso, não tinha paz. Agora você vai transformar
ser no final de 2025 e no início de 2026, experimentando o poder e o sobrenatural de Deus. Amém?